Roma, a cidade eterna. Você chega, câmera na mão, o coração cheio de expectativas. Lá está ele, o Coliseu. Majestoso, imponente, um símbolo de um império que moldou o mundo. Milhões de pessoas passam por seus arcos, tiram selfies, admiram sua escala, imaginam o rugido das multidões antigas. Mas e se este cartão postal for uma mentira? E se a beleza for apenas um filtro, escondendo uma realidade muito mais sombria? As pedras que você toca estão encharcadas de séculos de sofrimento. O Coliseu é um monumento não apenas ao poder, mas a uma indiferença assustadora à vida humana. Somos atraídos por essas maravilhas, buscando conexão com um passado que parece épico. Compramos o ingresso, entramos na arena e consumimos a história que nos é contada. Engenharia, entretenimento, civilização. Mas raramente questionamos a fundação. Vemos o monumento, mas não o memorial que deveria ser. Então, vamos desvendar as camadas e olhar além da fachada deslumbrante. Esqueça os imperadores triunfantes e as multidões aplaudindo. Vamos falar sobre os esquecidos, os sem nome, aqueles que pagaram o verdadeiro preço por este espetáculo. Esta é a história do Coliseu que os guias turísticos muitas vezes esquecem de contar. Todo grande monumento tem um custo oculto. O do Coliseu foi pago em carne humana. Após a vitória de Roma na Guerra Judaica, dezenas de milhares de escravizados foram trazidos para construir o Coliseu. Despojados de liberdade, forçados a trabalhos brutais sob o sol escaldante, seu sofrimento foi a argamassa que uniu as pedras. Imagine milhares extraindo e transportando blocos enormes, dia após dia, sem descanso, sem fuga. O chicote do capataz era uma ameaça constante. Um deslize poderia significar a morte. Tudo para construir uma arena, um grande teatro da morte. A ironia. Os oprimidos construíram um palco para mais opressão. Vemos uma proeza da engenharia, mas foi impulsionada pela miséria humana. Mais de 100.000 prisioneiros trabalharam aqui. Muitos morreram de exaustão, acidentes ou doenças. Seus corpos descartados como ferramentas quebradas, eles são a fundação invisível desta maravilha. Quando você toca as pedras do Coliseu, você toca a dor polida por séculos. Antes mesmo do primeiro gladiador lutar, o Coliseu já era um lugar de imenso sofrimento. Sua história sombria começou muito antes dos Jogos. O Coliseu, o circo definitivo de Roma, uma ferramenta de controle político. Pão e circo. Mantenha as massas entretidas, e elas não questionarão o poder. Gladiadores, a maioria escravizados, prisioneiros ou criminosos, eram forçados a lutar e morrer para o divertimento público. Nós os romantizamos, mas eram engrenagens descartáveis em uma máquina política. Cada luta era uma declaração. É isso que acontece com os inimigos de Roma. Os jogos eram altamente organizados, às vezes durando semanas. O imperador, com um gesto, decidia vida ou morte, concentrando todo o poder em um só homem. As pessoas aplaudiam, apostavam e se tornavam participantes da crueldade. A arena normalizou a violência, ensinando gerações a encontrar prazer no sofrimento. O Coliseu não era apenas um edifício, era um condicionador social. Moldou a psique romana, dessensibilizando uma cultura inteira ao horror. Tudo para manter os poderosos no poder. O espetáculo nunca foi apenas entretenimento, era controle, e as pessoas adoravam. Abaixo da arena fica o hipogeu, um labirinto de túneis e câmaras. Aqui, gladiadores e animais esperavam na escuridão, o terror ecoando pelos corredores de pedra. Imagine um gladiador, ouvindo o rugido acima, sabendo que está prestes a enfrentar a morte. O hipogeu era uma fábrica de morte. Escravos operavam a maquinaria, içando lutadores e feras para a luz. Durante os jogos inaugurais, mais de 9.000 animais selvagens foram mortos. Espécies inteiras desapareceram para suprir o apetite romano por espetáculo.
O custo humano foi ainda maior. Centenas de milhares morreram aqui ao longo dos séculos. Não apenas gladiadores, mas criminosos e mártires, executados para o divertimento público. O hipogeu concentra o terror de cada alma e criatura que esperava um fim violento. Seus segredos ainda estão sendo descobertos. Os ecos aqui não são apenas de som, mas de dor. Impérios caem. Gostos mudam. A ascensão do cristianismo encerrou os jogos. O Coliseu foi abandonado. Tornou-se uma pedreira, suas pedras saqueadas para reconstruir Roma. O símbolo do poder foi reduzido a peças sobressalentes, sua grandiosidade despojada. Na Idade Média, tornou-se uma fortaleza, depois oficinas, estábulos, até mesmo uma capela. A natureza o recuperou. Centenas de espécies de plantas cresceram entre as ruínas. Somente no século XIX, a preservação começou. O Coliseu foi consagrado, escavado e transformado em um local protegido. Mas a preservação o sanitizou, transformando um lugar de horror em uma atração turística. Seu passado brutal, bem embalado e vendido. As cicatrizes permanecem, mesmo que a história seja suavizada. Hoje, turistas ficam no Coliseu, cheios de admiração. Mas eles veem os escravizados, o gladiador, o animal aterrorizado, ou apenas um cenário perfeito para uma foto? Somos especialistas em transformar locais de sofrimento em destinos de entretenimento. O propósito do Coliseu era fazer do sofrimento um espetáculo, e de certa forma, continuamos essa tradição. O verdadeiro horror não é apenas a violência, mas a facilidade com que foi aceita e celebrada. Uma sociedade construiu seu maior monumento sobre a dor e chamou isso de glória. E nós realmente mudamos? Ainda ansiamos por espetáculo. Ainda desviamos o olhar do sofrimento sob nossos confortos. Da próxima vez que você vir o Coliseu, olhe mais fundo. Ouça os sussurros no vento. Reconheça os fantasmas. O Coliseu é uma cicatriz linda e terrível, um lembrete arrepiante do custo humano da grandeza. Se você gostou desse mergulho nas sombras da história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino, porque ainda temos muitos outros segredos do passado para revelar. Até o próximo vídeo.